Muito bem, então cá estamos nós no nosso dashboard do Genially, é aqui que tudo se passa em termos de criação, e sempre que nós queremos criar uma nova apresentação, temos aqui o botão de criar. O Create Genially é a forma direta de nós irmos para a área de criação. Em termos de criação, como já referi numa das sessões aqui deste mês, nós temos aqui o acesso às categorias. De uma forma muito específica, temos 7 categorias que estão aqui associadas, que são as apresentações, os infográficos, a parte da gamificação, as imagens interativas, a apresentação em vídeo, aqui criar alguns guias e os materiais de treino. Existe ainda aqui a possibilidade de criar uma apresentação totalmente em branco, de raiz, que demorará mais tempo na sua estruturação, mas também é uma possibilidade para todos aqueles que são mais criativos e que querem de raiz criar uma estrutura adaptada exatamente àquilo que é o seu problema. E ainda temos aqui a opção de mais, onde temos mais algumas categorias que são introduzidas frequentemente pelo Genially e é aqui que vão ser encaixadas. Mas, de uma forma geral, estas 7 primeiras categorias são as mais importantes em termos de criação de produtos aqui nesta aplicação. Nesta primeira aula vou falar-vos aqui de 3 destas categorias, apresentações, infográficos e gamificação. São as 3 áreas que eu vou mostrar em termos de criação e em termos de estruturação no seu interior. Quando nós entramos na categoria de apresentações, nós temos aqui acesso logo a um conjunto de modelos que estão pré-definidos. Importa referir agora, e vai ser sempre assim em todas as categorias que eu vos vou apresentar, todos os modelos que apresentam a estrela são modelos da versão premium, ou seja, são modelos que nós não poderemos utilizar para partilhar online porque eles têm a componente paga. Então nós podemos e devemos utilizar todos os que não têm a estrela, e são muitas as templates, os modelos que aqui são apresentados, sem qualquer tipo de limitação. Na área das apresentações, nós temos 4 subcategorias, são as apresentações as mais habituais. Temos os dossiês, que são apresentações que ficam mais ou menos organizadas em formato de dossiê. Temos os relatórios e temos as propostas de negócio, que são outro tipo de apresentações que podem ser utilizadas. Em todas elas são criadas estruturas com algum tipo de possibilidade de navegação interativa que podemos utilizar ou não. Ou seja, todas estas apresentações que nós vamos aqui criar podem ser sempre apresentações lineares ou poderão ser apresentações interativas. As apresentações interativas são aquelas que permitem que eu escolha um percurso e que volte a esse menu para voltar a escolher outro percurso dentro da apresentação. As lineares são aquelas que vamos passando de diapositivo em diapositivo, sendo que todas elas depois vão ter elementos, ou poderão ter elementos, de interatividade no seu interior. Em qualquer uma destas categorias, quando eu quero criar a apresentação, vou escolher o modelo e vou utilizá-lo. Portanto, eu neste momento vou verificar qual é o conteúdo desta apresentação para verificar se é efetivamente esta template ou se esta template se adapta exatamente àquilo que eu quero criar. Todos os elementos que aqui estão podem ser alteráveis com as ferramentas que nós trabalhámos anteriormente. Aqui nós podemos passar para o próximo diapositivo. Sabemos que vamos ter aqui secções, lá está, nós temos aqui um índice e este índice poderá levar-nos para a secção 1, por exemplo. Nós podemos utilizar a secção 1, okay? Podemos navegar na secção 1 e poderíamos ter aqui, neste caso não é a opção deste modelo de apresentação, um botão para voltar em qualquer momento para a secção de índice. Não o temos, mas poderíamos ter. Sempre, em qualquer apresentação, eu posso utilizar o menu de navegação que nos é dado pelo próprio Genially. Então eu posso escolher o voltar ao índice e volto para esta área que aqui está. Então nós podemos ter sempre a preocupação de utilizar as categorias, utilizando a navegação, ou então utilizar sempre em termos de navegação. Se eu quiser voltar ao início ou ao índice, eu posso utilizar sempre a navegação que está pré-definida pelo Genially. Portanto, é sempre uma opção de cada um dos utilizadores. Depois de escolher a apresentação, se eu quiser utilizar esta apresentação, este modelo, eu tenho aqui o botão para usar esta template, clico nesta opção e o Genially vai-me dar as opções de criação. Eu posso selecionar todos os modelos de diapositivo, que é aquilo que normalmente se aconselha, para que nós tenhamos aqui uma base de modelos para poder utilizar, ou então poderia, se fosse essa a opção, escolher apenas aqueles diapositivos que me fazem sentido utilizar. Isto dependerá muito daquilo que nós vamos criar, daquilo que for a estratégia de trabalho, do conhecimento de cada uma das templates, dos modelos,
para que cada um depois possa utilizar esta apresentação como achar melhor, mais conveniente. Vou colocar aqui a opção de selecionar todos e vou adicionar à minha apresentação. Automaticamente, o Genially vai criar na minha área de trabalho uma nova apresentação com estes diapositivos que eu acabei de escolher. Chegados à apresentação, nós temos aqui todos os nossos diapositivos, todo o conjunto de designs que nós podemos utilizar e adaptar àquilo que são os nossos conteúdos. Devemos escolher sempre aqueles que nos interessam e se nós queremos repetir alguns deles, tal como eu já referi anteriormente, nós podemos sempre duplicar os diapositivos e passamos a ter 2 diapositivos com a mesma estrutura. Bastaria depois alterar apenas os conteúdos que estão associados a cada um destes diapositivos, colocando os nossos conteúdos. Relembrando também que todos os objetos são editáveis. Se eu quiser, por exemplo, imaginem que este tópico não se adaptava, eu podia eliminar este tópico, eliminar este texto, eliminar também este objeto e ficávamos aqui com uma lista diferente com menos um objeto. Toda a apresentação, todo o design pode ser adaptado àquilo que são as nossas quantidades de informação e que nós podemos colocar neste espaço. Em termos de navegabilidade, nós podemos sempre, ou seja, da interação com as secções, nós podemos sempre ter a ligação, nós podíamos aqui ir ver qual é a interatividade existente, podemos verificar que este link ou esta interatividade leva-nos para a secção que está aqui em primeiro lugar, esta primeira secção. Poderíamos escolher outro diapositivo se assim for o nosso objetivo. Então eu podia dizer que aquele botão iria ligar-nos aqui a esta imagem que aqui está. Portanto, nós podemos fazer esta alteração em todo o esquema de navegação que existe na apresentação. Podemos também, noutras páginas, tal como eu referi anteriormente, colocar um botão que nos faça regressar à página principal, à página da navegação. Isto é sempre uma opção que nós podemos criar ou não. Recordo que nós, nos elementos interativos, temos aqui vários botões. Podemos escolher um destes botões e trazê-lo para a nossa apresentação. Podemos referir que este botão tem uma interatividade de regresso, de navegação e regresso à página principal. Eu iria dizer que fazia ligação a este diapositivo, que é o índice. Vou salvar e vou tê-lo aqui nesta área. Eu podia copiar este botão e levá-lo para as outras páginas onde eu quisesse ter a possibilidade de ter o botão disponível. Portanto, ele vem para aqui e transporta consigo todas as características em termos de interatividade, ou seja, ele continua a fazer a ligação ao índice, ainda que nós tenhamos mudado o botão de página. Podia fazer isto depois com todos os diapositivos onde eu quero ter o botão de navegação para a página principal. Poderia ser aqui a localização, podia ser noutra área em que não perturbasse o conteúdo, que é certo é que quando eu for visualizar a apresentação, eu vou ter aqui a possibilidade de ter acesso àquele botão. Este botão leva-me para o menu principal, depois eu posso navegar na apresentação e voltar novamente aqui ao índice. Se eu tiver este botão, eu posso sempre, sem ter que abrir o botão de navegação do Genially, sem ter que aceder a todo o conjunto de páginas que aqui está, ter um botão que me faz esse trabalho e que me liga automaticamente aqui entre os diapositivos e a lista. Naturalmente que esta interatividade e este esquema de navegação não é sempre necessário, depende sempre do objetivo da apresentação. Se nós queremos criar uma apresentação interativa, então estes elementos de interatividade podem ser importantes. Como vamos ver noutros modelos de apresentação, esta navegação interativa pode ser fundamental naquilo que é o percurso que o utilizador vai ter nesta nossa apresentação. Portanto, esta é a forma de criar apresentações. Agora aqui seria adicionar o conteúdo, utilizar e rentabilizar todas as ferramentas que o Genially tem para criar aquilo que é a nossa estrutura de apresentação. Isto é muito importante. Em relação aos outros tipos de apresentações, a lógica em termos de estruturação é exatamente a mesma. Nós apenas temos que deslocar-nos para a subcategoria, neste caso dossiês, por exemplo, e depois olhar um pouco para aquilo que é a estrutura dos dossiês que aqui são apresentados. A lógica do dossiê tem a ver muito com as abas que aqui são colocadas e nós podemos ver. Estas abas são abas interativas que nos levam para uma determinada categoria. Ao iniciar, eu sei que vou para a primeira secção, tenho aqui botões de navegação, posso voltar sempre ao principal e esta estruturação do dossiê está sempre completa e nós podemos sempre utilizá-la da melhor forma para poder aceder a cada uma das categorias. Se eu aceder à categoria verde, teria um título nesta categoria e assim sucessivamente para escolher aquilo que são os conteúdos a adicionar no dossiê. A lógica do dossiê é um pouco esta,
Depois, dentro de cada uma destas abas, vamos ter estruturas de apresentação com conteúdos. Aqui é um pouco esta a lógica. Quando nós queremos criar aqui esta dinâmica de dossiê, pode ser muito interessante ter este modelo que aqui está, este modelo de apresentação. No seu interior, como podemos ver, a lógica é sempre a mesma. Temos objetos, temos texto, temos algum tipo de linhas e de outros objetos que configuram uma apresentação com um modelo pré-definido que está aqui já de alguma forma criado no Genially. Temos vários modelos de dossiês, podemos utilizá-los e testá-los. Há aqui com o género de uma revista e os conteúdos são adaptados, todos eles editáveis. Nós podemos ver que o interior parece mesmo uma revista, dentro de uma estrutura que é aquela que está associada a uma revista. Nós podemos alterar os conteúdos que estão cá inseridos dentro deste modelo e poderá ser uma forma diferente de criar aqui uma apresentação também dinâmica e com uma estruturação e um design bastante atrativo. Os relatórios e as propostas de negócio, sempre com a mesma lógica, que nós temos a possibilidade de escolher um dos modelos, podemos analisar o conteúdo desses modelos, e aqui neste caso vamos ter aqui uma sequência, temos aqui um conjunto de informações que seriam apresentados dentro desta apresentação e que nós podemos alterar, sempre com alguns pontos de interatividade que são possíveis de ter. Nós podemos criar então a nossa proposta de negócios utilizando estas apresentações. Portanto, na categoria de apresentações, nós temos estas 4 subcategorias. Em qualquer uma delas podemos escolher os seus conteúdos, alterá-los, adaptá-los e criar aquilo que é a nossa apresentação. A segunda categoria que aqui está é a categoria de infográficos. E nós já trabalhamos, por exemplo, ao nível do Canva, os infográficos. O Genially vem muito de dentro da sequência daquilo que é a lógica dos infográficos que nós vimos no Canva, tendo a vantagem de poder ser totalmente interativo, de funcionar como apresentação e de ter muitos elementos que são animados e que tornam estes infográficos dinâmicos. Em termos de estruturação dos infográficos, nós temos os horizontais e os verticais, em termos daquilo que é a lógica, mas nesta categoria temos também aqui uma subcategoria que são os diagramas, e que, à semelhança dos diagramas que nós podemos ir inserindo dentro das nossas apresentações, aqui é uma apresentação que será um diagrama. Portanto, é basear a nossa apresentação naquilo que é um diagrama, e isto pode ser bastante interessante em alguns casos, em algumas apresentações. Na escolha do infográfico, nós podemos sempre verificar, temos, por exemplo, aqui uma tabela periódica. A tabela periódica transforma-se num elemento que poderá ser multimédia e em cada um dos pontos nós podemos ter as tais interatividades, que neste caso são interatividades de passagem com o rato e com pouca informação, com esta informação que aqui está associada a cada um dos elementos, mas podemos ter outros tipos de interatividade. Se eu colocar aqui, conseguimos perceber que os vários pontos têm as zonas de interatividade, mas se eu clicar nesta opção, tenho aqui acesso à seleção da página onde estão só os elementos correspondentes. E aqui, da mesma forma, os metais, por exemplo. Então, temos aqui uma tabela periódica interativa que pode ser reutilizável e adaptável, muito interessante para trabalhar com os alunos nesta área disciplinar. Portanto, temos aqui praticamente toda a tabela periódica interativa que pode ser criada. Bastava usar esta template e adaptar àquilo que é a nossa área disciplinar. Outros infográficos, temos aqui uma timeline em termos de desporto, temos aqui a lógica desta timeline em termos de sequência. Nós temos aqui uma sequência de 5 passos e podemos colocar estes 5 passos de forma interativa, sendo que cada um deles depois tem um complemento de informação interativa, que é aquela informação que se adiciona a todos os tópicos que nós queremos acrescentar. Acrescentando imagens, textos, podemos acrescentar vídeos, podemos configurar todas estas informações. Temos aqui os elementos com algum tipo de animação contínua dentro da nossa apresentação, e temos aqui as ligações para as redes sociais, por exemplo, que podem ser utilizadas para as redes sociais ou para outros sites que nós queremos dar como complemento de informação a este infográfico que aqui está. Vamos ver os infográficos verticais, neste caso aqui muito semelhantes àqueles que foram trabalhados ou que podem ser trabalhados no Canva. E aqui a mesma lógica, nós temos o infográfico, podemos visualizar o conteúdo deste infográfico, podemos aproximar para ter maior percepção daquilo que aqui está definido, e neste caso temos aqui uma interação que é ao nível da passagem do rato com informações complementares à informação que ali está. Claro que está que em cada um destes pontos nós podíamos acrescentar outros tipos de
informação para transformar este infográfico num conjunto de informações úteis para aquilo que nós estamos a querer transmitir para os nossos alunos ou para um outro público que nós queremos que consulte estes infográficos. Temos um manancial de templates muito grande, temos várias opções que podem ser adaptadas, recordando sempre que todas as imagens que aqui estão colocadas são editáveis, são alteráveis e são adaptáveis àquilo que nós queremos ter em termos de infográfico. Neste caso aqui até com uma estrutura de animação contínua, onde podemos visualizar vários pontos do infográfico. Em relação aos diagramas, nós temos aqui a possibilidade de ter acesso a um conjunto muito diversificado de diagramas, que são esquemas de apresentação, que podem ser utilizados para várias finalidades. Nós podemos olhar para a quantidade de pontos que nós temos dentro do infográfico, podemos sempre acrescentar, mas podemos escolher um determinado infográfico para ajudar a criar aquilo que é o diagrama que nós queremos apresentar ou a ideia que nós queremos apresentar. Este em género de mapa mental, mas existem muitos esquemas que podem ser adaptados, esquematizados em relação àquilo que nós queremos mostrar ao nosso público-alvo. É uma forma gráfica de poder chegar informação, fazer chegar informação de forma sintetizada para melhor compreensão de quem está a assistir. Temos as linhas do tempo, temos os mapas mentais, temos a questão dos esquemas, os processos que podem ser por etapas. Nós podemos apresentar de forma muito diferenciada um conjunto de informações que, com esta dinâmica gráfica, têm um impacto totalmente diferente junto de quem está a assistir. Então, na área dos infográficos, são estas as três subcategorias que nós temos e aqui será escolher qual o modelo que se adapta melhor àquilo que nós queremos fazer e depois adaptá-lo com os conteúdos que nós vamos integrar. Lembrando sempre que em qualquer uma destas apresentações nós temos a possibilidade de visualizar e depois de visualizar podemos utilizar a template para que possamos editá-la no nosso Genially com todas as ferramentas que fomos trabalhando até aqui. A lógica em todos estes modelos de apresentações é exatamente esta: pegar no modelo e a partir daqui nós podemos alterá-lo. Em qualquer um destes infográficos, seja qual for a categoria, nós podemos utilizar uma base que é uma página de infográfico, mas se quisermos adicionar outras páginas, nós podemos ir naturalmente aqui às templates do Genially, podemos ir novamente aos infográficos e podemos acrescentar dentro da nossa apresentação outros modelos de infográficos que nós queiramos utilizar. Voltamos aqui à zona dos diagramas, ok? E eu, por exemplo, podia acrescentar aqui um diagrama triangular à minha apresentação. Eu iria ter o primeiro diagrama e depois passaria a ter o segundo diagrama. Em termos de apresentação, eu iria ter a possibilidade de mostrar o primeiro diagrama e depois um segundo diagrama. Ou seja, eu peguei num tema que era supostamente um tema único, um diagrama único, mas posso transformá-lo numa apresentação tendo mais do que um diagrama para apresentar. É assim que funciona com todas as categorias e com todos os modelos que aqui vamos apresentando. Nós temos uma base, mas podemos sempre adicionar outras páginas para complementar a informação, para adicionar informação.